Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura fascinante, John Bunyan, um homem cuja jornada pessoal se tornou literalmente uma das maiores obras da literatura, O Progresso do Peregrino. E se a jornada espiritual mais famosa do mundo fosse, no fundo, a própria autobiografia do autor? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa, porque ela é a chave para entender tanto a vida quanto a obra incrível de Bunyan. Então, para começar, vamos voltar lá atrás para conhecer o homem por trás da lenda, sabe? Bem antes dele se tornar esse escritor imortal que a gente conhece hoje. Olha só que interessante. John Bunyan nasceu em Elstow, na Inglaterra, justamente no ano em que os famosos peregrinos chegaram em Plymouth. Ele veio de uma família bem humilde, sabe? O pai era latoeiro, um funileiro, e ele seguiu o mesmo caminho. Uma vida que parecia, bem, comum, destinada a passar despercebida. Agora a gente entra numa parte bem intensa, o coração da juventude de Bunyan. E essa foi uma época marcada por um conflito interno que, nossa, o consumia por dentro. E aqui a coisa fica curiosa, para dizer o mínimo. A gente pensa em pecados e imagina coisas terríveis, né? Mas para o Bunyan, olha só o que atormentava a consciência dele. Dançar, tocar os sinos da igreja ou até um joguinho de jardim. Para ele, essas coisas não eram simples diversão, eram angústias profundas, ofensas gravíssimas contra o divino. E essa crise chegou num ponto de virada bem dramático. Imagina a cena. Ele tá lá jogando e, de repente, ele acredita ter ouvido uma voz vinda do céu perguntando: "E aí, vai largar seus pecados e ir para o céu? Ou vai continuar com eles e ir para o inferno?" Nossa, isso só jogou mais lenha na fogueira da crise espiritual dele. Então, a juventude dele foi basicamente isso, uma turbulência espiritual sem fim. Tudo o que acontecia, seja o tempo no exército ou ouvir umas conversas sobre fé, só piorava as coisas. Ele foi se convencendo de que tinha cometido o tal do pecado imperdoável, aquela transgressão tão grave que não teria mais volta, que o deixaria para sempre longe da graça de Deus. Bom, a história avança e a jornada de Bunyan vai para outra esfera, a pública. Foi aí que a fé dele o transformou, mas também o colocou, digamos, numa rota de colisão direta com as autoridades da época. Ele finalmente achou um lugar para canalizar toda aquela intensidade. Antes mesmo de completar 30 anos, ele se juntou aos batistas e, olha, não demorou muito para ele virar um pregador super conhecido. A paixão e o jeito dele de falar atraíam multidões. Só que isso tinha um preço. A gente precisa lembrar do contexto. Inglaterra do século XVII. A monarquia tinha sido restaurada. Pregar fora da igreja anglicana, a igreja oficial, e sem uma licença, era crime. Era visto como uma afronta, uma ameaça ao Estado. E foi exatamente por isso, por pregar sem licença, que Bunyan foi parar na cadeia. E a reação dele à prisão é algo extraordinário. Ele chegou a escrever o seguinte: "Eu levava comigo a paz de Deus, e quando voltei, encontrei meu Deus docemente comigo na prisão." Dá para acreditar? Para ele, aquilo não era um castigo, era parte de um plano maior, um plano divino. Mas, claro, isso não quer dizer que foi fácil. O custo pessoal foi altíssimo, as prisões daquela época eram terríveis, e a dor de ficar longe de sua segunda esposa e dos 4 filhos pequenos era imensa. Ele sentiu uma dor particular por causa de sua filhinha cega, que dependia tanto dele. E é exatamente aí, nesse lugar de tanto sofrimento, que a genialidade de Bunyan explode. Ele conseguiu transformar toda aquela dor em uma obra que se tornou imortal. Foi na sua segunda passagem pela prisão, tendo como companhia apenas a Bíblia e o Livro dos Mártires de Fox, que Bunyan pegou a pena e começou a escrever. E foi ali, naquela cela fria e úmida, que nasceu O Progresso do Peregrino. A ligação entre a vida dele e o livro é cristalina, é inegável. O livro é praticamente um espelho das suas experiências. Aquela culpa que ele sentia virou fardo pesado do personagem. A cela da prisão se transformou no castelo da dúvida. O desespero avassalador é o pântano do desespero. E todas as suas batalhas internas viraram o vale da humilhação. Mas, apesar de todas essas imagens sombrias, de todos esses lugares difíceis, a história, no final das contas, é sobre vitória. Assim como foi a vida dele. A mensagem principal é de uma fé que vence, de esperança. A cidade celestial está sempre ali, no horizonte, como um objetivo final. E agora, para a gente ir fechando, vamos dar uma olhada no legado do Bunyan.
É uma história e tanto que o levou de prisioneiro a um dos líderes espirituais mais respeitados de sua época. E olha que curioso, a recepção inicial do livro não foi nada calorosa. Pelo contrário, os próprios amigos puritanos dele criticaram a obra. Achavam que era literatura mundana, ou seja, muito superficial, porque ele usou o formato de uma história, de uma ficção, em vez de escrever um sermão direto. E demorou, viu? Demorou muito para essa percepção mudar. Para ser mais exato, foram necessários 2 séculos. 200 anos até que os críticos literários finalmente olhassem para O Progresso do Peregrino e o reconhecessem como o que ele é, uma obra-prima da literatura inglesa. Quando a gente olha para a trajetória toda, é algo extraordinário. Pensa só, um jovem consumido pela culpa, que se torna um pregador famoso, é preso por causa da sua fé, escreve uma obra-prima na cadeia e no fim da vida vira uma figura tão respeitada que era chamado de Bispo Bunyan. É um arco e tanto. Tem uma frase que talvez resuma perfeitamente o legado dele. Diz que ele mostrou como reconstruir um trono de príncipes sobre a verdade humilde. É exatamente isso. Ele pegou suas origens simples, suas dores, sua verdade e transformou tudo isso em algo grandioso, magnífico. E no fim, a história de John Bunyan, uma história de mais de 350 anos, deixa uma pergunta no ar, né? Que fardos pesados que a gente carrega na nossa própria vida poderiam, de alguma forma, ser transformados em uma história de vitória?